Hunters são pessoas muito habilidosas, mas você sabe quem são os mais mortais? Nesse vídeo vamos ver quem são aqueles caçadores que fazem geral correr de medo. Kurapika não se tornou caçador por diversão. Ele nasceu no clã Kurta, um grupo pacífico isolado na floresta, e eles tinham uma característica única, olhos escarlates. E quando eles sentiam emoções intensas, seus olhos ficavam brilhantes, vermelhos e valiam fortunas no mercado negro. Quando criança, Kurapika quase caiu de penhasco, mas ele foi salvo pelo seu melhor amigo Pyro, que ficou com danos permanentes. Se culpando disso, Kurapika decidiu deixar a vila para encontrar um médico, e após conseguir a permissão para uma viagem de teste ao mundo exterior, bandidos provocaram Pyro, e aí o Kurapika acabou perdendo o controle, seus olhos ficaram escarlate e ele os atacou violentamente. 6 semanas depois de Kurapika sair, a Agni Ryodan atacou o clã e massacrou todos os 128 membros. Os olhos escarlate foram arrancados e vendidos de cada uma dessas pessoas. Então o Kurapika voltou pro nada e fez 2 promessas: ele recuperaria cada par de olhos roubados e caçaria cada membro da tribo fantasma. Então o Kurapika treinou por 6 meses e criou 5 correntes, uma em cada dedo da mão direita, para poder fortalecer suas habilidades. E para isso ele colocou limitações brutais. E a mais importante, quando seus olhos ficam escarlates, ele ativa o tempo do imperador, mudando de conjurador para especialista e utilizando todos os tipos de NEM com 100% de eficiência. Porém, a cada segundo ativo ele perde 1 hora de vida. A corrente da adivinhação serve como arma e ferramenta investigativa detectando mentiras. A cadeia de aprisionamento captura o tribo fantasma, forçando os alvos ao Zetsu. Se ele usar em outra pessoa, o Kurapika morre. Então a corrente sagrada cura ferimentos graves instantaneamente, e a corrente do julgamento perfura a vítima, envolve seu coração e estabelece uma regra que, se quebrada, a pessoa morre instantaneamente. E a corrente do roubo drena a aura e rouba as habilidades de Nen, invocando um golfinho furtivo que analisa as habilidades roubadas. E em setembro, Kurapika chega a Yorkshire como guarda-costas. E aí, quando a trupe fantasma ataca o leilão, ele encontra o Vogin e mata ele numa batalha brutal. Depois ele captura o Crollo, e quando a trupe sequestra o Gon e o Killua, ele faz a troca dos reféns e coloca condições mortais em Crollo e na Pakunoda. Então o Crollo fica proibido de usar Nen, e a troca acontece e o Kurapika desmaia de exaustão. Kite se tornou um discípulo de Jim Freaks e foi treinado em Nen. 3 anos antes do exame do Gon, ele viajou para a Ilha da Baleia procurando o Jing. E lá ele acabou salvando o Gon, de 8 anos, de um urso-raposa. Ao saber que o Jing era o pai do Gon, ele revelou que estava vivo e que era caçador profissional. O Kite é um conjurador e ele tem um Nen muito forte. O En dele alcança 45 metros e sua habilidade Crazy Slots invoca uma criatura Nen que produz armas aleatoriamente. O Kite ele não escolhe qual arma ele recebe e ela desaparece após o uso, e essa habilidade usa uma roleta numerada de 1 a 9 que determina cada arma que ele vai utilizar. O número 4 conjura uma arma muito poderosa que dispara quase sem som. O número 2 conjura uma foice gigante. Aí o Kite ativa a Valsa Silenciosa, que é uma habilidade, e gira em círculo liberando corte invisível que corta todos ao meio instantaneamente. E o número 3 é uma massa estranha de palhaço e ele parece ter um grande potencial. Quando o Kite sentiu a Neferpitou, ele soube que a diferença entre eles era absurda. Ele ordenou que o Gon e o Killua fugissem, então a Pitou cortou o braço do Kite sem nenhum esforço. O Killua nocauteou o Gon e fugiu enquanto o Kite ficava para ganhar tempo. E mesmo com toda essa habilidade, o Kite foi morto pela Pitou, que manteve o corpo como boneco de treinamento. Só que não acabou aí. Através do mecanismo ligado ao Crazy Slots, um número que só aparece quando quer desesperadamente sobreviver, ele reencarnou como uma formiga quimera. Illumi é o filho mais velho do Zoldyck, criado para matar sem hesitação, assim como os outros. E o que separa ele do resto, como o Killua, é a obsessão pelo controle que ele tem. O Illumi não vê o Killua como uma pessoa, mas como alguma coisa que pode ser moldada. O Illumi apareceu no exame Hunter disfarçado, usando agulhas Nen que alteram completamente seu rosto e seu corpo. A sua mãe enviou para vigiar o Killua, que tinha fugido de casa. O Illumi é manipulador com um Ren sinistro, então suas habilidades ele usa agulhas Nen inseridas direto no cérebro do alvo, programando comandos que ativam automaticamente. E uma parada que é muito louca é que as vítimas acreditam que são os próprios pensamentos, então a força de vontade não quebra o controle. Com várias agulhas, o Illumi manipula até corpos mortos, então essas pessoas que estão sendo manipuladas, elas falam, elas conseguem fazer tarefas como se fossem pessoas normais. Em alvos vivos, cada vítima perde totalmente a consciência e segue as ordens até morrer. A identidade do Illumi foi revelada ao enfrentar o Killua na fase final da prova Hunter. E o Illumi afirmou que a amizade é impossível pro Killua, e quando o Killua falou que queria ser amigo do Gon, o Illumi ameaçou matar o Gon a menos que o Killua desistisse dessa possibilidade. E a verdade era que, anos antes, por causa do Silva, o Illumi implantou a agulha no cérebro do Killua que forçava ele a fugir de lutas sem certeza da vitória e que fizesse que ele suprimisse emoções. Então o Killua desistiu e o Illumi garantiu a sua licença Hunter. E a agulha permaneceu até a crise das formigas chimera, Lua finalmente removeu elas. Durante a eleição do presidente, a obsessão do Illumi mudou para Luca, que é a irmã do Killua, que possui a habilidade de conceder desejos através da Nani.
única. E o Lume quer o controle absoluto, tendo causado 67 mortes experimentando com a Luca. Então quando Killua tentou usar o poder para curar o Gon, o Lume perseguiu sem dó, matando os caçadores. E a perseguição terminou quando Killua mostrou que os desejos de cura não têm consequências. Sem perigo para a família, o Lume recuou e recentemente se juntou ao trupe fantasma a pedido do Hisoka, só que depois ele logo traiu eles. Falando do diabo, o Hisoka vive pela emoção de lutar contra oponentes fortes e ele trata cada combatente como um hobby, né? Ele é bem louquinho da cabeça, né? Meio doido assim. Então após o massacre do clã Kurota, ele entrou na Genin Ryodan, só que de uma forma falsa. O Hisoka ele é transmutador que tem bem poderoso. O Bandigan tem propriedade de borracha e chiclete, fazendo com que o Nen dele fique pegajoso e elástico. Então ele ativa essa habilidade com os dedos, né? Então da mão, do pé, etc. E uma vez que essa habilidade ela é anexada em alguma coisa, pode contrair quando quiser. E quando mais esticada, ela volta mais forte, assim, como se fosse um chiclete mesmo. Então ele usa ela para puxar oponentes, arrancando armas. Ele anexa Bandigan a cartas reforçadas, ocultando a aura com o Win. Bandigan também dá uma habilidade absurda, grudando em paredes para se lançar ou usando nos pés para poder correr nas paredes, e até sela feridas abertas para parar sangramento. O Hisoka entrou no exame de Hunter já tendo sido desqualificado anteriormente porque ele matou 20 examinadores. E aí quando um candidato esbarrou sem querer no Hisoka e não pediu desculpas, ele foi lá e cortou os braços do cara. E durante a prova, o Gon acertou, né, o Hisoka com a vara de pescar para salvar o Leório. E em vez de ficar com raiva, ele ficou fascinado pelo potencial do Gon. Isso é uma coisa meio estranha que ele tem com criança, né, mas enfim. E aí, completando lá a torre do truque mais rápido que qualquer outra pessoa, o Gon foi lá e roubou o crachá dele e o Hisoka foi bem impressionado. E no torneio final ele enfrentou o Kurapika e desistiu. Depois ele seguiu o Gon e o Killua pra Arena do Céu, bloqueando a entrada no andar 200 até eles aprenderem o Nen. A luta com o Castro mostra sua mente perigosa, porque o Castro ele tava ganhando lá de 4-0 e cortava os braços do Hisoka na batalha. Então o tempo todo ele ficou estudando a habilidade do Castro, revelando ter anexado o braço cortado com o Bandigan e usando ele para matar o Castro. Durante Yorkshin, o objetivo do Hisoka era isolar o Crollo, eles poderem lutar sozinhos. Quando o Crollo foi capturado e teve o Nen dele desativado, o Hisoka ficou muito pé da vida e foi embora. E aí o Hisoka finalmente lutou com o Crollo na Arena Celestial, e aí o Crollo se preparou com um monte de habilidades que ele roubou, e aí a luta foi brutal e o Crollo matou o Hisoka, esmagando ele com os fantoches de bomba. Só que o Hisoka havia programado o Nen para ativar após a morte, usando o Bandigan para reiniciar o coração e os pulmões, e aí outra habilidade dele, Texture Surprise, para recriar os membros. E aí ele jurou que ia matar cada membro da trupe fantasma, não importa o que acontecesse. Então ele foi lá e matou o Shaunark e o Cortopi sem hesitação e embarcou na Baleia Negra. E aí o Hisoka virou um ceifeiro focado apenas pra matar a galera da trupe. O Gon vira caçador para encontrar o seu pai Jim Freaks, que é o caçador lendário que escolheu a carreira de caçador ao invés de criar o filho. Durante o exame, o Gon conhece o Leório, o Kurapika e o Killua. E ele passa por todas as fases, sendo o primeiro a passar no torneio final por conta da teimosia que força o oponente a desistir. Após o exame, Gon e Killua vão para a Arena Celestial, onde eles conhecem o Wing, que apresenta eles ao Nen. Aí o Gon desenvolve o Jajangken, que é a habilidade pedra, papel e tesoura. E aí a pedra é curta distância e mais forte, focando a aura no punho. A tesoura é a média distância, transmutando a aura como se fosse uma lâmina. E o papel é a longa distância, colocando a aura dele na palma como se fosse um projétil. E aí durante o arco de Grid Island, o Gon ele treina sobre a Bisque e ele luta contra o Razor e o Gentru, crescendo massivamente. Depois ele derrota as formigas Quimera, que eram muito poderosas, e a gente vê o quão forte esse cara é. E aí tudo mostra que ele vai ser um cara muito bom. Só que aí o Gon ele tem um lado autodestrutivo, porque a Neferpitou matou o Kite e usou o corpo dele como boneco. Então o Gon aceita que o Kite não pode ser salvo, e aí a raiva toma total controle dele. E o Gon sabe que a força atual dele não é suficiente, então ele faz uma das coisas mais extremas da série. Naquele momento ele sacrifica tudo e ele aumenta a força dele, né, a força do corpo, extraindo cada gota de poder que ele tem na vida toda. Então o corpo dele envelhece, alcançando um nível que levaria muito tempo. Então assim, força física, nem tudo explode. E a Pitou fica aterrorizada, considerando que o Gon poderia até rivalizar com o Meruem. E a velocidade dele aumenta tanto que ele consegue, mano, muito rápido desviar dos ataques. Ele dá um chute mandando a Pitou voando pra longe. E então assim, o primeiro Jajangken adulto que o Gon lança, ele faz com que a Pitou seja jogada através de uma colina e nocauteia ela. E aí essa luta fica completamente injusta, e alguns ataques depois, Pitou tá morto enquanto o Gon adulto continua, mano, socando ele até ele morrer. E o Killua entende que o Gon comprimiu toda a força vital e jogou fora o futuro dele pra vencer. E após a batalha, o corpo do Gon volta ao normal e ele cai em coma e fica todo cagado, precisando de suporte vital. E sem a Nanika ele teria morrido. E mesmo após curado, o Gon perde completamente a capacidade de usar Nen. Então assim, o Gon normal ele não chega perto das pessoas como Hisoka ou Illumi, mas só que o Gon adulto, ele, nossa, ele é muito
muito, muito forte. Mesmo existindo por pouco tempo, aquele poder era real e era muito forte. Então ele dá uma prévia do que o Gon poderia se tornar com um treinamento aí constante. Quem sabe onde a gente vê, né? E o primeiro lugar para o mais forte é o Zack Netero, ex-presidente da Associação do Hunter, né? E o caçador mais perigoso do anime. Ele serviu como o 12º presidente e foi reconhecido como o usuário de Nen mais forte da sua época. O Netero treinou artes marciais a vida inteira e aos 46 anos ele acreditou ter atingido o limite físico. Então ele foi para as montanhas no inverno e fez um voto brutal. Todo dia ele executaria 10.000 socos. No início, cada ciclo de soco levava 5 a 6 segundos. E ele fazia mais de 18 horas de treino por dia. Após 2 anos, ele terminou completamente isso tudo, esse treinamento, em menos de 1 hora. Ia voltar ao dojo aos 50 anos, ele podia copiar mais rápido que o som. E aí o mestre do dojo ficou tão movido que ele pediu pro próprio Netero treinar ele. Então o Netero concordou em treinar a galera. O Netero participou de 2 expedições ao continente sombrio. Quando seu filho Beyond tentou organizar outra, o Netero bloqueou e pressionou a V5 para banir o acesso completamente. Durante a crise das formigas quimera, o Netero formou uma equipe de extermínio. E a estratégia era que o Morel criasse uma cortina de fumaça escondendo as formigas. O 9 isolava elas num espaço de Nen, onde o Netero estava esperando para executá-las. E o Netero elimina os líderes do esquadrão um por um. E aí, quando o rei nasce, o Netero prepara para a batalha final. E contrata o Zeno para ajudar ele a separar da guarda real. E na noite do ataque, o Silva voa sobre o palácio antes de usar a cabeça de dragão para perfurá-lo. Então o Zeno carrega o rei e o Netero preparando para a luta final. E aí o Bodhisattva de 100 mãos invoca a estátua Nen gigantesca com um monte de braços. E para atacar o Netero junto às mãos em formato de reza. E aí ele vai lá e golpeia em perfeita sincronia. E um movimento muito rápido, ele repete por milhares de vezes por minuto. Então assim, um golpe foi suficiente para lançar o Pitou lá na casa do cacete, sem entender nada o que aconteceu. E aí essa estátua, ela usa muitas categorias de Nen. Então, assim, é uma parada muito poderosa, muito poderosa. Aí, contra o Meruem, o Netero, ele abre a primeira mão, fazendo com que ela bata com um corte brutal. Então, o rei cospe sangue e admite nunca ter visto esse ataque chegando. E ele segue com a terceira mão, esmagando o alvo entre as palmas. O Meruem aguenta até a certa parte, mas só que depois que o Netero continua pressionando, ele ativa a 99ª mão. E aí, esse negócio libera a tempestade sem parar, de vários golpes, com todos os braços esmagando o chão tão forte que faz um buraco. Então, assim, cara, o Netero é muito poderoso. E mesmo após perder a perna e o braço, o cara continua. Ele usa mão zero, que é o movimento final. O Netero reza levantando uma única mão e o Bodhisattva aparece atrás do inimigo, fecha a palma em torno dele, reúne cada pedaço de aura do Netero e dispara num raio massivo. Então assim, cara, esse negócio ferrou demais o Meruem. Então o dano ainda é superficial, mesmo assim, depois disso tudo. E o Netero passou muitos dias meditando para poder preparar esse ataque. E após usar ele, a aura tá completamente drenada e o corpo tá murcho. Mas só que mesmo após esses ataques, o Meruem não morre, cara. Então ele vai, o Netero, e usa o seu último recurso, que é uma rosa do pobre homem, que é meio que uma bomba, né? Ele se explode junto, né, dessa ato de redenção. E aí ele quase mata o Meruem com a explosão e o veneno termina depois, junto com o Shayapuf e uma outra forma quimera. Ao desistir de sua vida, o Netero poderia ter perdido a luta, só que ele garantiu a vitória para a sobrevivência da humanidade. E o Netero já tava além do auge físico e assim, cara, tava muito fraquinho. Então mesmo perdendo para a espécie das formigas quimera, o legado dele como caçador ficou aí, né, e garantiu o primeiro lugar na lista. Então assim, Hunter x Hunter tem caçadores muito poderosos e vários deles são bem temidos e com razão, né, nessa obra. E alguns personagens faltaram aqui porque eles não têm uma autorização oficial de caçador.